comboio militar russo avança rumo à cidade de Kiev. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num bombardeio à cidade ucraniana de Kharkiv. E você vai ver também. Em conferência sobre desarmamento na ONU, diplomatas deixam a sala durante o discurso do ministro russo Sergei Lavrov. O presidente da Ucrânia é aplaudido de pé no Parlamento Europeu. Com guerra na Ucrânia, o preço dos fertilizantes no Brasil subiu mais de 5%. E em meio ao aumento de casos de Covid em Hong Kong, a China pode repensar a estratégia Covid-0. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo e vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta terça-feira. Nós abrimos essa edição com informações da guerra na Ucrânia. Um enorme comboio militar russo avança rumo à cidade de Kiev. Segundo as últimas atualizações, ele se aproxima da região com veículos blindados e tanques. Essas imagens de satélite mostram que as forças terrestres russas continuam se aproximando da capital ucraniana, Kiev. O comboio militar se estende por vários quilômetros. No campo de batalha, os ucranianos parecem aumentar a capacidade de resistência diante dos russos, que não conseguem anunciar nenhuma vitória contundente. Nesta segunda-feira, as autoridades ucranianas afirmaram que repeliram vários ataques a Kiev. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os russos estão atrasados enquanto continuam avançando em direção às cidades. Eles tornaram muito mais difícil para os russos continuarem avançando. Acreditamos que, com base no que sabemos de quais eram seus planos, eles estão atrasados. Enfrentaram uma resistência mais dura do que esperavam. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira a proibição global de aviões e navios russos que usam aeroportos ou portos marítimos estrangeiros, como punição por Moscou lançar um ataque contra seu país. Até esta segunda-feira, mais de 350 civis, incluindo 14 crianças, foram mortas durante a invasão, segundo a Ucrânia. Mais de 500 mil de pessoas fugiram do país. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no bombardeio à cidade ucraniana de Kharkiv. Várias pessoas morreram ou ficaram feridas nesta terça-feira após um bombardeio russo contra o centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. O Serviço Ucraniano de Situações de Emergência divulgou imagens de vítimas sendo retiradas dos escombros da sede do governo local, atingida durante a manhã. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou um crime de guerra, mas a Rússia nega qualquer ataque contra alvos que não sejam militares. Kharkiv é uma cidade de 1.400.000 habitantes, próxima da fronteira e com uma grande população de língua russa. A cidade está cercada desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão contra a Ucrânia na semana passada. A ofensiva foi intensificada nesta terça-feira. Além do bombardeio em Kharkiv, um enorme comboio militar segue em direção a Kiev e há um cerco ao porto de Mariupol. No sexto dia da invasão, a ONU calcula que mais de 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que a situação parece a caminho de virar a maior crise de refugiados da Europa neste século. E o presidente ucraniano conversou mais cedo com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e pediu ajuda para proibir os voos de aviões russos nos céus da Ucrânia. E enquanto os ataques na região de Kharkiv são intensificados, o presidente ucraniano afirmou que a prioridade é proteger a capital. A Rússia disse que vai continuar com as operações até cumprir com os objetivos. A Rússia busca desmilitarizar e o que chamam de desnazificar a Ucrânia. As Forças Armadas da Rússia vão continuar a conduzir operações militares especiais até que os objetivos sejam atingidos. Apesar do aumento do número de vítimas civis, o ministro negou que as tropas tenham como alvo infraestruturas residenciais. Ele repetiu o discurso das autoridades de Moscou de que as forças ucranianas usam civis como escudos humanos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a prioridade do país é defender a capital Kiev.
Um terror que busca nos quebrar nossa resistência. Eles estão vindo para nossa capital, assim como fizeram com Kharkov. Então a defesa da capital é nossa prioridade para o Estado. Em todas as cidades, a Ucrânia deve fazer de tudo para deter o inimigo. O exército russo tem intensificado os ataques nesta terça-feira, principalmente na região de Kharkov, perto da fronteira com a Rússia. Em conferência sobre o desarmamento na ONU, centenas de diplomatas deixaram a sala durante o discurso do ministro russo Sergei Lavrov. O discurso foi pré-gravado, já que devido às sanções ele não pôde sair da Rússia. A sala ficou praticamente vazia durante a conferência de desarmamento da ONU. Várias delegações de países ocidentais e da própria Ucrânia boicotaram a intervenção do chanceler russo Sergei Lavrov no momento em que era exibido seu discurso. Os diplomatas abandonaram a sala no início da exposição da gravação do discurso de Lavrov. O ministro russo pretendia viajar a Genebra, mas cancelou a visita alegando as sanções antirrussas, que proíbem aviões do país de sobrevoar o espaço da União Europeia. Poucas delegações permaneceram no local, incluindo representantes da Venezuela, Iêmen, Argélia, Síria e Tunísia. Um dia depois de assinar um pedido formal de adesão da Ucrânia à União Europeia, o presidente Volodymyr Zelensky foi aplaudido após discurso no Parlamento Europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta terça-feira à União Europeia para provar que estão do lado dos ucranianos no conflito com a Rússia. Lembrando que no dia anterior ele assinou um pedido oficial para que seu país seja incorporado ao bloco. Em um trecho do seu discurso, que foi exibido durante uma reunião de representantes dos países do Parlamento Europeu, Zelensky fala sobre a União Europeia ser mais forte com a Ucrânia. A União Europeia será muito mais forte conosco, isso é certo. Sem vocês, a Ucrânia será muito mais solitária. Provem que estão conosco, provem que não vão nos deixar, provem que vocês são de fato europeus e então a vida vai vencer a morte e a luz vai vencer a escuridão. Alguns dos parlamentares usavam camisetas com dizeres como "Apoie a Ucrânia" e a bandeira do país, ou adereços com as cores ucranianas. Ao fim do discurso, Zelensky foi muito aplaudido. O encontro entre as autoridades russas e ucranianas realizado ontem em Belarus foi encerrado sem acordo para o fim dos ataques. Após quase 6 horas de diálogo, os integrantes da mesa de negociações concordaram em retornar aos seus países para consultas. A reunião entre as delegações da Ucrânia e da Rússia chegou ao fim, sem acordo entre os países. Logo após o encontro, explosões começaram a ser ouvidas em Kiev, capital ucraniana. A prefeitura disparou um alerta via aplicativo de celular sobre um possível ataque aéreo. Sirenes tocaram por toda a cidade. O assessor do presidente da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, declarou aos jornalistas que o objetivo principal era discutir o cessar-fogo e o fim das ações de combate no território da Ucrânia. Já o representante russo no encontro, Vladimir Medinsky, disse que o país concordou em continuar as negociações. A conversa com o lado ucraniano acabou. O encontro durou cerca de 5 horas. Durante esse tempo, discutimos todos os itens da agenda em detalhes. Identificamos alguns pontos a partir dos quais podemos prever posições gerais. E o mais importante, nós concordamos em continuar negociando. A próxima reunião será realizada nos próximos dias na fronteira entre a Polônia e Bielorrússia. Já existe um acordo relevante. Antes da reunião, os representantes das duas delegações vão consultar a liderança de seus países sobre suas posições para a negociação. Nenhum dos presidentes participou do encontro. O ministro bielorrusso das Relações Exteriores, Vladimir Makey, recebeu as duas delegações e as tranquilizou sobre a segurança no local do encontro. A reunião aconteceu na região de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia, uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que é aliado do presidente russo, Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se mostrou cético em pronunciamento. Ele disse que, como sempre, não acredita no resultado das negociações, mas não vai impedir as tentativas de acordo.
A invasão da Ucrânia provocou nos últimos dias um tombo na cotação do rublo, que é a moeda russa, a queda de investimentos estrangeiros e uma corrida aos bancos, que já ameaça o sistema financeiro do país. Nesta terça, o rublo recuperava boa parte das perdas da véspera, mas ainda acumulava a queda de quase 30% em relação aos seus melhores níveis no ano. Jogadores de futebol que atuam na Ucrânia já começaram a chegar aqui ao Brasil. Depois de muita dificuldade para deixar o país, que está sob ataque da Rússia, eles desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Um deles foi o atacante Renan Oliveira, que atua pelo Colus. A chegada do atleta foi marcada por muita emoção e alívio. Ele abraçou os pais que o aguardavam no aeroporto. Renan contou que demorou 3 dias para deixar a Ucrânia e que chegou a caminhar por 8 horas até entrar na Romênia. De lá, seguiu para a Alemanha, onde embarcou em um avião para o Brasil. Outros atletas que atuam nos 2 principais times da Ucrânia também desembarcaram em São Paulo, acompanhado pelos familiares. Além do Renan, Fernando, Pedrinho, Maicon e Dodô, todos do Shakhtar Donetsk, chegaram ao aeroporto de Guarulhos. Outros 3 jogadores do time desembarcaram no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio. Em apenas uma semana, por conta deste conflito no leste europeu, o preço de fertilizantes no Brasil subiu mais de 5%. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil disse que os grãos também preocupam. Em uma semana de guerra, os preços dos fertilizantes pagos pelo agronegócio brasileiro aumentaram em até 5,8%. Em dólar, o valor pago pelos produtos derivados de ureia chegou a $642 a tonelada no porto de Paranaguá, no Paraná. Segundo a Confederação da Agricultura, antes de estourarem os conflitos, o valor pago era de $607. Por enquanto, não é relatado qualquer problema no fornecimento de fertilizantes. Nesse mercado, a Rússia é o maior exportador mundial, com participação de 13,3%. Já o Brasil é o maior importador mundial. Outra preocupação do agronegócio é com o mercado de trigo e milho, 2 das culturas em que a Rússia, a Ucrânia e demais países do leste europeu têm grande participação na produção e comércio global. Os conflitos estão bem próximos de regiões produtoras de milho e trigo. Os produtores ucranianos deveriam começar a semear o milho em abril. Mas se os conflitos se intensificarem, o plantio, a produção e as exportações podem ser prejudicados. A Confederação de Agricultura acredita que não vai haver impacto imediato para o mercado brasileiro dessas culturas. Isso porque a demanda deve ser suprida pela produção nacional ou de países do Mercosul, como é o caso da Argentina. Mas se houver redução da oferta, os preços das commodities tendem a aumentar. E veja a seguir, China deve repensar estratégia contra a Covid. E ainda, correntes de oração dentro e fora do país levam esperança a quem sofre com os efeitos da guerra na Ucrânia. Em instantes, até já! Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 17 minutos no horário de Brasília. E a cidade do Rio de Janeiro completa hoje 457 anos de fundação. As belezas naturais fazem a capital ser muito procurada por turistas de todo o mundo. Uma das mais belas cidades do mundo, o Rio de Janeiro é conhecido por suas paisagens naturais e pelo caloroso povo carioca. A capital fluminense foi fundada em 1º de março de 1565 pelo capitão português Estácio de Sá. O setor de turismo aproveita a data em que comemora mais um aniversário para marcar a retomada das atividades de visitação e hospedagem na região depois de 2 anos de perdas provocadas pela pandemia da Covid-19. As apostas são para a breve recuperação do setor, alavancando os eventos presenciais e a movimentação na cidade. Cerca de 100 festivais e congressos já foram confirmados para 2022, gerando receita de mais de $500 milhões. Restaurantes, hotéis, atrações e serviços turísticos se adaptaram aos protocolos sanitários e, aliados à vacinação, prometem oferecer uma experiência segura aos visitantes.
Além da beleza natural que encanta os turistas, a cidade maravilhosa tem muitas atrações e opções culturais para serem exploradas pelos visitantes de todo o mundo. E neste aniversário, a Prefeitura do Rio de Janeiro promove várias atividades para o público como forma de comemoração. Shows e exposição são algumas das atrações para aproveitar esta data. As buscas pelas vítimas das chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, entraram hoje no 15º dia. Ontem elas foram encerradas na região do Morro da Oficina. O Corpo de Bombeiros afirmou que há ainda pelo menos 5 pessoas que não foram encontradas. 2 na Chácara Flora e outras 3 vítimas são procuradas pelos rios e afluentes da cidade. Por conta disso, não há uma data para que o trabalho de buscas por desaparecidos nessas regiões seja encerrado. A operação conta com mergulhadores e equipes terrestres munidas de cães de busca e salvamento e apoio de maquinários. Ao todo, são 231 mortos pelo temporal que atingiu a cidade. 876 pessoas estão abrigadas em pontos de apoio montados em escolas da cidade. Em meio ao aumento de casos de Covid em Hong Kong, a China pode repensar a estratégia Covid-0 para combater a pandemia. Um renomado cientista chinês afirmou que o país pode desistir da estratégia de Covid-0 em um futuro próximo e conviver com o vírus, em um sinal de que as autoridades reconsideram a abordagem estrita da pandemia. O país que detectou o primeiro caso do vírus em 2019 é um dos poucos locais que mantém a estratégia de tolerância zero, com confinamentos rígidos diante de surtos pequenos. Zheng Wang, que foi diretor científico do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, afirmou que a estratégia contra a Covid-19 não pode continuar para sempre e a meta a longo prazo é coexistir com o vírus. O cansaço com interrupções da vida cotidiana e a luta de Hong Kong para conter um grande surto da variante Ômicron provocam dúvidas sobre a sustentabilidade da abordagem chinesa. Zheng disse que as ações da China impediram o caos inicial de infecções em massa registrado em outros países, mas que a baixa taxa de contágios agora é um ponto fraco, já que poucas pessoas desenvolveram a imunidade natural. Os comentários de especialistas são raros na China e outros que questionaram a abordagem Covid-0 sofreram represálias. Hong Kong busca frear uma onda de contágios da variante Ômicron, que levou a corridas para supermercados e prateleiras vazias nos corredores. Autoridades planejam testar todos os mais de 7 milhões de moradores e isolar os infectados em casa ou acampamentos de quarentena que são construídos às pressas. E mesmo em meio ao caos vivido na Ucrânia, a fé não se abala. Correntes de oração, dentro e fora do país, levam esperança a quem sofre com os efeitos da guerra. Vamos acompanhar na reportagem. As imagens desta igreja cristã cheia, no momento de louvor, foram gravadas neste último domingo na Ucrânia. No país em guerra, esses ucranianos permanecem firmes na fé e encontram paz, mesmo em meio aos bombardeios que atingem várias cidades. Os irmãos deram exemplo, foram para a igreja, abriram o coração, oraram. Eu acho que a fé vai ganhar essa batalha lá. De Buenos Aires, na Argentina, o missionário R.R. Soares incentiva a corrente de oração que o próprio povo ucraniano iniciou nos primeiros minutos de guerra. Enquanto o solo ucraniano sofria ataques da Rússia, debaixo da terra, a população vencia a aflição por meio da fé. Acabei de receber esse vídeo que os irmãos lá pegaram em Kiev, Ucrânia, onde está havendo a guerra, eles no metrô louvando a Deus. Eu faço a minha parte aqui, começo orando dizendo: Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está assistindo agora e que vai se emocionar vendo os irmãos sem medo dentro do metrô, louvando a Deus, porque só o Senhor pode abençoar. Da Igreja Internacional da Graça de Deus na Romênia, o pastor Hilton Santos também faz a parte dele. A gente montou na igreja uma força-tarefa de oração em favor do povo ucraniano
e levantamos e incentivamos os nossos membros a ajudarmos e fazermos doações. E os membros estão fazendo isso, levando doações de alimento, de tudo que é possível. E, inclusive, oferecendo suas casas para receber pessoas que estão fugindo, até porque nós estamos no inverno. Hoje, por exemplo, aqui está nevando. Então, nós estamos no inverno rigoroso. Então, todo esse tipo de ajuda que nós podemos oferecer como igreja e como cristãos estamos oferecendo. A Romênia é um dos países que fazem fronteira com a Ucrânia e é para onde muitos cidadãos daquele país e estrangeiros têm fugido. Está sendo, no momento, a rota mais facilitada, porque o governo romeno abriu as fronteiras para receberem os refugiados. Óbvio que está tendo toda aquela triagem de documento e tal, mas está facilitando bastante. O pastor Hilton conta que é o próprio governo que coordena todas as doações que chegam até lá. E nas fronteiras, milhares de mãos se estendem para ajudar todos aqueles que tentam seguir em frente. Mas ele explica que para isso é preciso muito mais do que ajuda material. O mais importante é o apoio espiritual. O poder da oração é a única coisa capaz de deter esse conflito nesse exato momento. E é muito importante porque não só a Igreja Internacional da Graça de Deus tem desenvolvido todos os dias, em 2 horários, uma campanha séria de oração em favor dos nossos irmãos que estão em aflição nesse momento, mas também outras igrejas. E aqui você vê uma força-tarefa de oração, porque a oração muito pode em seus efeitos. Da Ucrânia, são vários os pedidos de oração que chegam até o pastor Hilton, como desta senhora, de 76 anos. Sozinha, sem ninguém, de repente o país é atacado e ela entra em contato, foi até pelo WhatsApp. Nós temos vários canais de ajuda espiritual e ela entrou em contato pelo WhatsApp e recebeu a oração, recebeu a ajuda e depois da oração o ânimo voltou. São resultados como esse que dão a certeza de que somente pela fé é que é possível vencer essa guerra. Ore comigo por eles, veja esse testemunho, compartilhe com outros e vamos fazer nosso povo, haja o que houver, nós somos de Deus e vamos vencer. Isso aí, a fé é muito poderosa. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais. E não se esqueça que daqui a pouquinho Juliana Dari vai chegar com mais informações para você. Até mais, uma boa tarde.